Uma das estratégias que o predador utiliza para enredar a sua vítima e estabelecer um relacionamento, uma relação tóxica, são as narrativas. Note bem, as narrativas são uma versão onde a ideologia pessoal e de modo existencial pode se tornar uma arma poderosa de manipulação. Entenda isso. O predador precisa da arma da manipulação. E essa arma da manipulação é fornecida através das narrativas. As narrativas são verdades que o indivíduo estabelece para efetivamente manter esse controle, manter esse personagem. Porque efetivamente aqueles que trabalham ou que estão envolvidos no processo de controle, no processo de predatório e, sobretudo, no abuso relacional, eles precisam de um personagem. Ora, bolas, eles não podem aparecer para com o outro, a vítima, como de fato eles são, dentro do seu próprio ser em si. Não, eles precisam ser para. Ou seja, eles precisam parecer. E dentro da pós-modernidade, uma das coisas importantes que a gente precisa entender é esse metadiscurso, essa metalinguagem que que se estabelece além da realidade do ser, estabelecendo versões. Vejam só, isso não é novo, não. Isso é antigo. A psicologia vai dizer isso. Carl Jung vai falar dessas personas, que são versões e máscaras que a gente utiliza para, de certa maneira, proteção. Isso eu estou falando do não abusivo, do não predador, e para disfarce do predador. Porque, vejam bem, você não é a mesma coisa que você é com sua esposa, com seus alunos, no seu trabalho. A gente precisa de um certo personagem, um certo disfarce. Ou, não vou usar o disfarce, mas vou usar o termo, precisamos realmente encarnar esses papéis. Porque você está ali como professor, em casa você está... E essas situações existenciais, esses sites existenciais que configuram nossa existência, fazem parte do viver, do existir. Mas o predador, não. O predador usa as personas, usa esses disfarces, usa a narrativa que substitui a persona, partindo da persona se torna outra coisa. A persona é positiva, mas a narrativa não. Então eles usam para efetivamente dominar e manipular. E tem muitas relações que estão se mantendo pelas narrativas, que estão se estabelecendo por causa de um personagem. A vítima está vinculada a um personagem. Você entende? E como é que se consegue perceber e compreender essas narrativas? Entenda algumas coisas. Primeiro, a narrativa ela não está comprometida com a verdade. Ela não precisa da verdade. Na verdade, o objetivo da narrativa é substituir a verdade. Segundo, a narrativa ela está envolvida com o processo de aparência, de manipulação, de aparência. Então, ela aparenta ser, entendeu? Porque ela não se compromete com a verdade, ela aparenta ser. Então, aquele indivíduo que usa a narrativa, ele exatamente... Outra coisa, a narrativa ela trabalha com recortes da experiência. Ou seja, a narrativa não trabalha com a experiência na sua integralidade, mas com aquilo que foi vivido, com a versão do que se foi vivido que me seja interessante. Porque aquele que usa a narrativa para o seu bel prazer, para o seu próprio desejo. Então ele pinça narrativa. Teve uma situação, mas aí ele pinça só aquilo que é interessante. Quer dizer, a situação, ela se fosse entendida completamente, ela comunicaria uma verdade. Mas dentro do recorte, ela vai significar o que eu quero que signifique. Isso é a essência da narrativa, ou seja, é um pedaço da verdade, né? Ela não é. Outra coisa importantíssima, a narrativa dialoga com a ideologia, porque ela precisa de um sistema de interpretação, de realidade, de concepção valoritiva
que de fato sustente aquilo que vai sendo dito e todo aquele personagem. Não esqueça isso. Cuidado com as narrativas.